Quando eu descobri o tamanho da cidade de Santos, não, isso não pode ser. Como pode ser que uma cidade que não tem meio milhão de habitantes, né, tem um clube que era muito melhor do que o maior clube da maior cidade da América do Sul? É inacreditável. A história de Santos é inacreditável. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no nosso canal da Trivela também. Acho que pra gente fechar, a gente amarrou, a gente falou já de exemplos que estão dando errado, como o Vasco e o Botafogo, exemplos que parecem mais bem-sucedidos, como o Bahia, o Cruzeiro, o Curitiba está indo bem também. Não tem jeito. É o que vem agora. Rapidamente, para a gente fechar o programa, tem time que está querendo virar SAF. O Corinthians tem o projeto da SAFiel, né? Que seria uma coisa diferente dos demais clubes, com uma participação mais aberta da torcida, não deixar tudo na mão de um investidor só. E o Santos, né? O Santos é um dos piores exemplos de gestão que a gente tem nos últimos anos. É um clube que está jogando fora a marca do time do Pelé, sabe? É um time que vem. Tudo que eles estão fazendo com o Santos nos últimos anos, para mim, é uma agressão à história do Santos e do futebol mundial. Né? E o Santos pode acabar virando uma SAF também nos próximos tempos. Eles vão virar SAF, acho que não tem jeito. O que eles podem, pelo menos, aprender com os exemplos que eles estão vendo aqui no Brasil, time? O que eles não devem fazer? Sei lá, eu tô fascinado com o Santos, porque Santos, quando eu era criança, adolescente, foi o único time brasileiro que a gente conheceu. Juro. Por causa dele, né? E obviamente não era somente ele, ele entrou, teve grande sorte de entrar num time que já era sensacional, que ajudou demais ele. Quando eu descobri o tamanho da cidade de Santos, não, isso não pode ser. Como pode ser que uma cidade que não tem meio milhão de habitantes, né, tem um clube que era muito melhor do que o maior clube da maior cidade da América do Sul? É inacreditável. A história de Santos é inacreditável. E, obviamente, por causa disso, virou um time quase nacional, com muita torcida no capital e em outros lugares. Mas isso veio por causa do sucesso, né? O sucesso não foi porque Santos teve grande torcida no São Paulo. Santos tem grande torcida no São Paulo por causa do sucesso. Mas isso cria uma expectativa que é irreal, porque num mundo num cenário onde as distâncias estão abrindo, como uma cidade desse tamanho pode competir? Não tem outro exemplo no futebol brasileiro. Não tem. Santos é um milagre. Realmente é um milagre. E o problema disso aí é que ninguém quer aceitar. Né? A torcida não quer aceitar. A torcida acha natural ter o melhor time no mundo. Mas como? Num cenário onde você está competindo com gigantes de cidades enormes. Como? Mas eu imagino que no longo prazo tem algum tipo de salvação, porque pelo menos por causa de Pelé, a marca é muito, muito forte. Muito, muito forte. Então, eu torço para alguma maneira de transformar essa marca em solidez financeira. Mas a dificuldade é a tentativa de alcançar um nível que, com cidade de menos que metade de milhões, é muito, muito difícil. Quase impossível. Tanto que não tem outro exame nem parecido no futebol brasileiro. Então, não sei, mas do ponto de vista de um investidor, eu acho que grande atração no nome do Santos. Só para você exemplificou, Santos tem menos de meio milhão de habitantes. Eu moro em Santo André, que é do lado da capital, e nós aqui em Santo André temos 748 mil habitantes, que Aí, é mais que Santos. E o máximo que a gente conseguiu foi o Santo André ser campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã em 2004. O Santos é um time, como eu já falei em outra edição, eu sou a favor daquele. Eu não sou santista, né? Eu torço pro Palmeiras, mas em nome do futebol, eu sou a favor da ala que fala que o Santos é do mundo. Não dá para o Santos, o Santos é de Santos, tem que ser sempre em Santos. Para mim, o Santos tem que explorar uma torcida que eu, na minha experiência como jornalista, cobrindo jogos, a torcida do Santos na capital é fenomenal. A torcida do Santos em São Paulo é incrível. Eu acho que é uma atmosfera, me arrisco a dizer, melhor que na Baixada Santista. A atmosfera do Santista da capital é impressionante. Talvez o Santista de Santos vai ficar revoltado comigo, ainda mais que eu não sou Santista falando. Mas o que eu vi no Pacaembu, as vezes que eu cobri o Santos jogar, é inacreditável. É uma atmosfera que faz falta muitas vezes ao Santos em momentos de crise como está vivendo agora.
A gente espera que o Santos possa encontrar o seu caminho. Acho que Corinthians e Santos podem aprender, ver o que o Vasco e o Botafogo fizeram e não fazer igual, ver o que o Bahia está fazendo, mas o Bahia é o grupo City, então é muito difícil comparar com um grupo O que problema é o comandou vários times. desespero, né? O problema, Exato. é. O desespero é o pior problema nessa hora. Mas o Cruzeiro estava num baita desespero, quase caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro, que seria um vexame histórico e a gente não sabe o que seria do Cruzeiro, se ele até acabaria. Né? Se não fosse a SAF, talvez o Cruzeiro não continuasse existindo, ou acho que para times grandes com massas de torcida, eles não vão acabar. Talvez eles tenham que ser refundados, né? Com o mesmo nome, com as mesmas cores, coisa que no futebol brasileiro a gente não está acostumado. Você vai olhar isso com um time pequeno. Novo Horizontino, por exemplo, foi refundado com outro CNPJ, com um escudo praticamente igual, mas preto e amarelo. Para os registros, para as estatísticas, é um outro clube, não é aquele que foi vice-campeão paulista e campeão da Série C nos anos 90. Não é. É um outro clube e que conseguiu mais sucesso do que o anterior ao ser refundado pelos empresários e pela cidade de Novo Horizonte, que é um baita exemplo que a gente tem hoje.